Então, pessoal, querem endemonizar a palavra, a fala do presidente Lula contra Israel? Então vejam quem é anticristo. Se é Lula ou é Israel. Veja aí. Fala pessoal, muito boa noite aí meus amigos e minhas amigas de esquerda socialista, assim como eu. Olha só, eu tenho falado que Israel é um país, uma nação, um povo sem Deus. Muito menos, né, pessoal, porque tudo é um só, porque eles rejeitaram o próprio Filho de Deus, o Cristo. Israel é anticristo, e não tem como, não tem Silas Malafaia, não tem R.R. Soares, Valdomiro Santiago, não tem nenhum rabi, nenhum pastor, nenhum sei lá o que lá de Israel que me desminta, porque é a palavra de Deus que está falando. Veja aí, pessoal, veja aí o que está falando aqui em 1 João capítulo 2, versículo 23. Olha só aí, ó. Qualquer que negar o filho também não tem o pai. Qualquer que negar o filho não tem o pai. É a palavra de Deus que está falando, pessoal. Vamos parar de endeusar, né? De endeusar, de idolatrar este país que rejeitou o Filho de Deus. Não tem como a gente... Nós não idolatramos, mas muitos outros, o mundo, muita gente aí no mundo idolatra Israel. Sendo que aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 23, está falando para nós. Porque qualquer que negar o filho também não tem o pai. Mas aquele que confessa o filho tem também o pai. E mais, olha aí o que está escrito em 1 João, veja aí. Em 1 João não, pessoal, em João, né? Olha só o que está escrito em João, olha aí, bem para vocês verem. Está escrito aqui em João, em João capítulo 1, versículo, vamos ver aqui no versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo que Deus está falando, quem não conheceu a Cristo? Está falando aqui de Cristo, né? Porque está falando aqui no capítulo 1, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? O verbo aqui é Cristo Jesus, mas os judeus não receberam Jesus. Está falando aqui, veio para o que era seu, né? No versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí no versículo 12, a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é o meu pensamento, não é o meu conhecimento não, é a palavra de Deus. Fala assim, pessoal, no versículo 12 fala assim, ó, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. Deus não quer Israel, por enquanto. Agora, se Israel voltar aos pés de Deus e aceitar o seu filho como único e suficiente salvador, daí eles vão alcançar a salvação. Mas, por enquanto, até os dias de hoje, Israel é anticristo. E eu quero ver qualquer pastor vim aqui falar ao contrário do que a palavra de Deus, porque não sou eu, é a palavra de Deus que está falando. Entendeu, pessoal? Entendeu? Em 1 João, no versículo 2, capítulo 23, está falando: aquele que nega o filho não tem o pai.